Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de novembro de 2011, quinta-feira. O verbete é de número 2125. Tem 5 páginas, 50 logias e 17 máximos. O tema é educação ambiental. Quem redigiu esse verbete é fora de série, é a professora Aparecida, que está aí muito bem assessorada hoje. A especialidade é a reeducaciologia. Agora, a definição. A educação ambiental é ato ou efeito de aplicação de métodos próprios para assegurar a aprendizagem sistêmica envolvendo conhecimentos, habilidades, posturas e comportamentos responsáveis na convivência sustentável, socialmente justa e economicamente viável com o ambiente planetário. A melhoria contínua do holopensene social. O fato da amenidade da paisagem natural tranquilizar o homem moderno. A influência do ambiente no comportamento. O estudo da biodiversidade em revolução. O acerto ambiental. O aporte energético da Central Extrafísica de Energia. O apoio dos amparadores técnicos de função. A prática diária da TENEPS. A recuperação de cons magnos. A Max Proex grupal dos intermissivistas vislumbrando a educação ambiental. Eu li apenas uma pequena parte, tem muito mais material. Agora, na divisão da argumentologia, tem o tópico da caracterologia, com 25 situações, atitudes e posicionamentos promotores da educação ambiental no planeta. Na remissiologia dos 15 itens, nós destacamos aconchego botânico, asepsia energética, carga da convivialidade, reeducação social e senso universalista. Frase enfática. A educação ambiental, a partir da inteligência evolutiva, promove a preservação do ecossistema, o reequilíbrio planetário, a convivialidade sadia entre as espécies e a valorização da vida. Você possui consciência ambiental educativa. Em escala de 1 a 5, você se situa em qual nível quanto ao cumprimento desta responsabilidade? A bibliografia tem 11 itens, 11 fontes. Agora, a mega análise. São 15 itens. Reeducaciologia, aprendizagem, ecopedagogia, sustentabilidade, hiperconsumismo, eco-escola, reurbex, neosinapse, ecologia, conviviologia, comunicologia, interassistenciologia, cosmoeticologia, orientação e reciclopensenidade. Agora, questionamento. Eu sou teletertuliana e assisto à tarde. Estou aprendendo muito, ainda não entendo tudo, mas estou me esforçando. Tenho 62 anos, estudo psicologia na Uniamérica, 2º semestre. Ainda sofro com a recente ressoma da minha filha de 27 anos. Quero saber se ela está bem. Ela se comunicou no centro de Allan Kardec, chorava muito e pedia para sair de lá, que era ruim. Eu fiquei muito impressionado e choro muito, tenho saudades dela. Você pode me ajudar? Se eu entendi bem, é na TENEPS que pode energizar. Quero saber se ela está bem. Isso já me consola um pouco. Por favor, me ajuda. Quando eu puder, vou até vocês. Ainda não deu para ir. Ela mora em Foz do Iguaçu, essa senhora. Olha, vou colocar lá na TENEPS. Nós vamos trabalhar com a moça, com a Kátia. Kátia, que é o nome dela. Outra aqui. Fiz pós-graduação em gerenciamento ambiental avançado e em pleno centro universitário positivo, aqui em Curitiba. Vi o quão difícil é conscientizar alunos de faculdade bem informados, que leem, estudam bastante,
a separar o lixo reciclável nas suas datas corretas: metal, plástico, vidro e papel. Imagine em outros rincões. Reticência. Qual é a solução para a educação ambiental, se até nas camadas mais esclarecidas da população a situação é desalentadora? Vivemos realmente numa lixeira planetária? Penso que é difícil fazer esse tipo de orientação, né? Então, a proposta é o seguinte: começar a educar as crianças desde o início, porque quando adultos já fica até mais delicado esse tipo de abordagem. Mas vale a pena insistir, sim, que nós temos alguns projetos, tem propostas aí em várias escolas, até mesmo no Brasil e no exterior, de situações que acontecem que estão dando resultado. Então, vale a pena orientar aos poucos, desenvolvendo metodologias cada vez mais condizentes, né, com a situação. Quem perguntou isso é esse médico lá de Curitiba. Quase todo dia ele manda. Sim. Mandou alguma pergunta. Ontem, anteontem ele mandou. Traz anteontem ele mandou. Eu estou marcando aqui certos caras que escrevem todo dia. Entende? Na sua entrevista sobre autopesquisologia, o senhor fala da importância da autocrítica para a análise da autocorrupção. O senhor também fala da autoimagem distorcida. Na minha experiência, percebo uma interdependência funcional entre essas duas categorias, autocrítica e autocorrupção, dentro de um processo de retroalimentação. Como romper com isso e qualificar a autocrítica? Olha aqui, o problema é mais sério que eu falo, não é só isso, não. Geralmente uso no mínimo 3 itens: autoassédio, autocorrupção e a criticidade. Quer dizer, falta de autocrítica. Então, essas 3 coisas é que o negócio é sério. Agora, isso tudo é autoassédio. A autocorrupção aí é um autoassédio que a pessoa mesmo se impõe. Agora, a criticidade é a base do processo todo. Então, a gente tem que estudar o problema por aí. Agora, esse processo de retroalimentação, tudo depende do autoassédio, que você esqueceu disso, você não colocou. Então, desses 3 itens, os seus 2 são mais frágeis. O processo mais sério é a autoassedialidade. É onde tem a maior corrupção e aonde falta autocrítica para a pessoa, que ela não vê o prioritário. Agora, aqui também, outra coisa que eu coloco aqui logo em seguida é o seguinte: anticosmoética, e logo a quinta é antipriorologia, que são as coisas que faltam. Observa por aí que você vai ter outra visão mais cosmovisiológica da realidade. Gente, eu entrego a nossa professora Aparecida para você. Aparecida, aqui na página 21, tem a 3ª e 4ª linha da fatologia, né? De baixo para cima. A lei, de cima para baixo. A Lei 9.795, de 27 de abril, dispõe sobre a educação ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental. De saber se é possível, assim, alguns detalhes dessa lei. Essa lei, deixa eu ler aqui novamente. Dispondo sobre a educação ambiental e instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental. Foi realizado, assim, algumas alterações no currículo do curso de ciências naturais. Física, aí tem a física, tem a química, tem a biologia. Então, essas alterações reforçam a situação de aprofundar mais as aulas nas escolas. Começando ainda, aí já vai voltando aí para o ensino fundamental. Então, começa a inserir a política de educação ambiental nas escolas desde o início. Algumas escolas têm projetos de começar a fazer atividades, levando a criança, tirando a criança dentro da sala, quando é possível.
Agora, quando não é possível, faça o contrário. O professor leva algum ambiente, né, para dentro da sala. O que acontece? Acontece de sujar um pouco a escola ou aquele local. Depois vai e limpa, não tem problema, mas há alguma resistência com relação aos professores que atrapalha, que movimenta, que tumultua um pouco o ambiente nesse sentido. Mas essa política, ela é voltada para essa educação já desde o início, desde a série mesmo inicial. Até... Isso já existe nas escolas? Existe. Aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, eu participei de uma jornada da educação recentemente, semana passada. Vários alunos apresentaram monografias já envolvendo essa situação, já fazendo essa ponte, né, entre o aluno e a escola. Tá, okay. O ambiente para dentro da sala de aula. Agora, na página 22, antagonismologia, você tem o primeiro antagonismo aí, né? O antagonismo democracia plena, falso socialismo. O que seria um falso socialismo? Esse falso socialismo, muitas vezes a gente relaciona, né, envolve um certo número de pessoas, né, envolve uma parte da sociedade, mas de maneira, posso dizer assim, não correta, né, anticosmoética. Então, neste caso, ele é falso, ele não é o melhor, não é o correto. Uhum. Mas aí, em termos de educação ambiental, também entra... Sim, tem tudo a ver. Educação ambiental, ela é um assunto que está na atualidade, e o que nós vimos muito na mídia, no cotidiano, até ao andar nas ruas, aí, são posicionamentos de pessoas que usam, né, desse comportamento não correto, né? Então, aí começa o quê? A questão da pessoa começar a mudar o próprio pensamento. A partir do momento que ela começa a auto-reeducar, mudar o posicionamento dela, verificar que não está legal, que ela está interferindo de maneira antiética, né? Ela já começa a mudar. É difícil, mas aos poucos vai trazendo resultado. Isso pode reverberar. Isso, com relação ao planeta, quanto mais pessoas agirem corretamente, maior será o resultado. Talvez uma demagogia populista poderia entrar, talvez, nesse falso socialismo, não sei, mas... Ah, tá. Entendi. Tá, obrigado, hein? Tá, obrigado a você. O nome dela? Cida. Sim. Cida. Aqui na página 21, eu queria te perguntar a respeito dos 2 itens da 5ª linha da fatologia, a formação da sociedade fraterna e a meta factível grupal. A formação de uma sociedade fraterna. Aí, o que acontece? A pessoa, à medida que trata o outro com maior fraternismo, ela já vai influir positivamente no resultado da sociedade. Então, reverbera, né? Repercute. E é uma meta factível grupal, porque à medida eu não estou sozinho, eu atuo em conjunto com outras pessoas, no paradigma consciencial, de acordo com outras consciências, né? Então, eu estou interagindo o tempo todo e colocando metas maiores, ou mesmo que não seja maior, não precisa ser uma grande meta, mas uma meta, mesmo que seja aparentemente menor, né? Vou colocar dessa forma, ela pode trazer um resultado significativo, que às vezes não é a forma que eu analiso é diferente da que o outro analiso, mas a energia que eu coloco também pode alterar essa informação. E à medida que eu vou atuando de forma grupal, né, colocando mais pessoas, envolvendo
melhores condições em termos educacional e ambiental nesse sentido, o resultado vai somar. Só tem mesmo a trazer melhores possibilidades. E da parafatologia, o último item. Acho que tem relacionamento. Parafatologia. O último item. A mega proex grupal dos intermissivistas vislumbrando a educação ambiental. O que acontece? Nós estamos percebendo aí movimentos de várias pessoas aqui mesmo dentro da Cognópolis que estão envolvidas com relação à educação ambiental, procurando melhorar cada vez mais o espaço onde atua. Então, cada um procurando melhorar cada vez mais esse espaço, vai otimizar a proex grupal. Aí, o que nós estamos fazendo aqui na Cognópolis? A meta é realmente envolver em conjunto. É um conjunto eu não atuo sozinho, eu atuo com o outro. Então, se tem um grande número de pessoas, tem um número maior de possibilidades. E os intermissivistas estão atuando nesse sentido, melhorando o ambiente. A gente está vendo aí no CAEC essa movimentação nos bairros, né, na região, e o resultado é visível. E nós estamos aqui para somar, né, fazer o melhor que pode-se no momento. Muito obrigada. Aqui na página 21, na ciclologia, eu gostaria de saber como você tem uma previsão do ciclo de reeducação das condutas grupais. Como é que você considera que isso vai acontecendo? Ciclo de reeducação das condutas grupais. Pegar mesmo no âmbito aí educacional, né? Tem o ciclo desde a fase inicial da criança no ensino fundamental. Então, a gente pega essa possibilidade de já promover uma reeducação. A criança ela já chega na escola com as informações individuais, né? Com as informações que ela traz do grupo social, com as informações que ela traz do grupo familiar, da sociedade. Por exemplo, ela não vem, tipo assim, muitas vezes a pessoa, a criança não entende muita coisa. Mas hoje, se a gente observar, principalmente, né, as crianças já vêm com uma carga muito grande de informação. E é possível, ela já está educada de certa forma. E é possível, através dessa possibilidade educacional, reeducá-la, já promover essa reeducação desde os ciclos das séries iniciais e expandindo aí até mesmo na faculdade, no ensino doutorado, enfim. Então, vai expandido, isso é ilimitado. Mas também tem muitas pessoas que não têm possibilidade de ir para a escola. Isso acontece no grupo familiar também, dependendo da família, da forma que ela é estruturada, do objetivo que os pais, né, que comandam mesmo a família, da maneira que eles conduzem, é possível. Por exemplo, então, eu vou citar um exemplo que aconteceu lá em Ipatinga. Tem uma família que o pai até entrou na justiça porque ele tirou as crianças das escolas e ele mesmo fez um planejamento, um programa, e ele e a esposa passaram a educar os filhos, inclusive substituindo o ensino das escolas. Eu posso dizer assim, é uma situação especial. Ele entrou na justiça, ele teve que bancar, ele tem condições econômicas, financeiras para isso, então ele pôde reeducar os filhos da maneira que ele achou melhor. Ele pôde também. E teve excelentes resultados. Mas assim, esse aí é um caso especial. Eu não estou aqui orientando para que os pais tirem as crianças das escolas, não, muito pelo contrário. A escola ainda acho que é um dos melhores lugares para se educar e reeducar as pessoas.
Eu concordo plenamente com aquilo que tu colocaste, porque nós dois aqui, nós temos uma experiência bem concreta de que realmente, através de um trabalho que se inicia desde... Nós começamos com o prézinho, que chamávamos as crianças menores da escola. Começamos a fazer um trabalho de educação ambiental juntamente com as moças do magistério que tinham contato com essas crianças. E acontece que esse grupo do pré, continuando como fermento dentro da escola, eles começaram a incentivar os outros alunos que jogavam lixo. Eles diziam: escuta aqui, ó, você perdeu uma coisa aqui, isso aqui é teu. Quando um maior jogava o lixo, dizia: vai olhar teu narizinho. E assim foram indo. E acontece que muitos anos depois, quando eles estavam se formando, a escola começou a ficar sempre mais limpa, sempre mais limpa. Hoje, a escola não possui mais lixo, porque no chão, mas todo ele é condicionado, porque esses alunos se formaram e eles conseguiram continuar implantando essa ideia dentro da escola. E contaminaram as famílias, de tal forma que o próprio prefeito se obrigou a declarar Torres a cidade ambiental, porque, visitada por todos os turistas, ela tinha que apresentar-se limpa. Agora, nós temos sempre dificuldade com os visitantes. A cidade, no verão, fica suja. Então, nós temos que organizar muitos grupos, a própria prefeitura, através da assistência social, eles colocam grupos que vão conscientizando nas praias, nas ruas, em todos os ambientes, dizendo de que nós queremos uma cidade limpa. Em contraponto, nós conseguimos que a Corsan fizesse o tratamento ecológico nós estamos com 90% do esgoto cloacal tratado, porque ia in natura para o rio. E a partir disso foi ampliando o trabalho, conseguiu-se o Comitê das Águas, que agora vai trabalhar os 16 municípios que estão contaminando as praias de Torres. Então, foi através de um trabalho que iniciou numa escola e foi ampliando. Hoje todas as escolas estão envolvidas. Então, é como ela falou, realmente. Isso aí. Muito obrigada. Então, obrigada. Realmente a criança é o maior multiplicador, né, dessa condição aí de educação. Gostaria de saber qual a importância de se realizar a coleta de resíduos reaproveitáveis para reciclagem e resíduos contaminados com óleo, graxa e produtos químicos para destinação final adequada na região de entorno da Associação Aracê. Faz parte da reurbanização local? Alguma sugestão? É um voluntário da Aracê que está perguntando. Eu não tenho muita informação técnica, né? Se alguém aí tiver informação, for especialista e puder orientar, eu agradeceria nesse sentido. Não, eu só acho que essa turma está falando aí, alguém mesmo hoje perguntou aqui, uma das perguntas, que estava dando tipo também de lixo. Eles faltaram aqueles lixos, os perigosos, por exemplo, pilha, lâmpada. Tem mais, não são só 4, são 5, não é? São vários. No mínimo. Então, isso está faltando também aí para eles verem. É interessante, tipo assim, as pessoas procurarem esse tipo de lixo que tem. Então, vamos citar o exemplo de pilha, né? Não jogar pilha em um determinado local. Coloca dentro de um ambiente, vai e depois pode ser devolvido para o distribuidor. Vai colecionando. Vai colecionando. As pilhas são muito pequenininhas, né? Não ocupam um espaço muito grande. Deixa uma caixa, cada um verifica o que pode ter em mãos e depois devolve para o distribuidor. Esse seria uma orientação legal. Ontem revi um episódio de House falando sobre a síndrome de Savant. O que pode dizer sobre as consciências que manifestam essa síndrome? Não, o problema todo é que a pessoa, às vezes, tem muita experiência num determinado setor, mas não tem no resto. Isso aí é que é o Savant. Uma outra coisa que é bom examinar,
Tem um filme chamado Men Ren, que é interessante, né? É o Homem da Chuva, que também tem relação com isso. Rayman. Agora aqui, a verbetógrafa. Você poderia ampliar em exemplologia, página 23, educação ambiental máxima, a teática da TARES ecopedagógica. Repete, por favor, professor. Página 23, exemplologia. Educação ambiental mínima, a higiene autopensênica. E a educação ambiental máxima, a teática da TARES ecopedagógica. É o seguinte, analisando aqui, qual que seria a educação ambiental mínima? É a forma mesmo de se pensar. Como que eu estou pensando? Observar qual é a intenção, quais são as interferências que acontecem. Essa administração seria uma administração mínima, mas eu considero que essa administração ela não é tão simples. Ela precisa de um conhecimento, um autoconhecimento para poder saber exatamente o que é a ideia da pessoa, qual que é a minha ideia, ou qual é a interferência que está acontecendo. Essa é uma educação do ambiente. Qual que é o meu ambiente? É um ambiente aí do meu pensamento, né? Da minha consciência. Essa seria a mínima. E essa higiene autopensênica é um pensamento ortopensênico. É um pensamento reto e com a melhor qualidade, né, de energia nesse sentido. Agora, a elaboração ambiental máxima, fazendo o link aí com o tema nosso, é a teática. O que é teática? É a teoria e prática dos comportamentos. Como que eu faço essa tarefa de esclarecimento? Qual o objetivo que eu tenho? Onde eu pretendo chegar? Envolvendo aí a ecopedagogia. O que é a ecopedagogia? É a educação das escolas, né? A educação metodológica pedagógica. Então, envolvendo aí a ecologia, o sistema. Então, a tarefa de esclarecimento com teática envolvendo essa situação no âmbito educacional. Essa no caso, é a forma teática de se comportar perante as outras pessoas, as outras consciências, o ambiente, isso é de maneira bem organizada, né? A verbetógrafa. Quais os efeitos específicos da hidro, gel, fito, aéreo e zooenergias imanentes no energossoma? Já perdi. Página 23, né? Energia. Aí a condição de observar de forma sadia as energias. Hidro são as energias da água, né? Gel, as energias da terra. A fitoenergia, a energia das plantas, Aeroenergia, a energia dos ambientes, a energia aérea. E a zooenergia, as energias que captamos, né? Ou as energias dos animais. Então, a melhor forma de conseguir a absorção dessas energias e até, de certa forma, o controle de saber o que fazer com essa energia é trabalhar de maneira, assim, no cotidiano, nós trabalhamos aqui com o estado vibracional e com a exteriorização e mobilização de energia. Então, eu vou começar a absorver melhor essas energias dos ambientes que elas estão aí gravitando, através da minha condição de desenvolver e expandir absorver, que é assimilar e desassimilar essas energias. Essas energias estão aí o tempo todo, às vezes a gente nem percebe, mas nós estamos fazendo essa troca aí
Isso é 24 horas por dia, querendo ou não. Agora, cabe a gente fazer de maneira sadia, ou seja, selecionando. Lógico que tem muitas energias, no caso, que não estão boas, porque já foi interferido, já houve mudança nessas energias. Mas eu preciso ter a condição de desassimilar, para não ficar com o resquício dessas energias em mim mesmo, por exemplo. Então, eu faço o trabalho energético e melhoro a condição dessa energia. Tenho assistido às tertúlias já há algumas semanas. A projeciologia e a conscienciologia me soam extremamente sensatas e lógicas, principalmente no que toca ao princípio da descrença, da responsabilidade autoevolutiva e interassistencial. No entanto, não fui capaz de desenvolver uma projeção lúcida ou mesmo no nível mais simples perceber energias conscienciais. O parapsiquismo é um mirante evolutivo ou uma habilidade inata toda consciente? Se inata, como é possível perceber um possível trancamento? Não, você não precisa de perceber um possível, você já está trancado há muito tempo, só de falar isso. Você tem a casca grossa, quer dizer, é o casca grossismo. Você tem que começar a funcionar com EV e trabalhar com isso. Se você viesse aqui, passa uns dias aqui, vai fazer as dinâmicas aparecer nos laboratórios, que você defasa. Aí dá aquilo que eles chamam de defloramento parapercepciológico. É o que está precisando aí no seu caso. Agora, parapsiquismo realmente, ele é inato, mas todo mundo tem 1%, 2%, 5%, 10%, ter 70%, 80% já é mais difícil assim, com manifestação mais prática. Terminei de ler pela terceira vez o livro Dupla Evolutiva. Cada vez que leio, acho nuances novas. Faço isso com todos os livros que merecem ser relidos e sempre fico intrigado com uma citação que fala sobre as datas de nascimento, sendo importantíssimas nesse contexto da dupla. Porém, não aprofundo o assunto. Por que as datas do nascimento são tão importantes? Não é nada de processo de astrologia nem de horóscopo, isso é besteira, uma banana para tudo isso. Astrologia é bobagem. Nós estamos falando porque é muito importante no casamento as datas de nascimento devidos ao aniversário do consorte, do par, do duplista, da duplista. E eu tenho isso como uma das coisas onde eu erro mais. Eu já errei 2 vezes nisso aqui, porque eu fico no mental soma, com a coisa toda, e às vezes eu penso, não, é no outro mês, o negócio passou. Então eu procuro colocar na minha agenda a data do povo que está mais próximo de mim, porque senão passa. De modo que é importantíssima a data de nascimento, porque a pessoa acha que ela foi esquecida, principalmente a mulher para o homem. É um problemão. É um problemão. Agora, eu, por exemplo, às vezes estou a 1000 anos-luz de distância do processo, e aí é necessário. Isso aqui é que a gente fala, fazer o social. É muito importante o social. Esse aí talvez seja um dos sociais mais importantes que tem. Eu não sei se você entendeu bem. Se você não entendeu, você volta a falar. Que você é dos tais que estudam muito, já leu o livro 3 vezes. Agora, eu só te recomendo uma coisa. Olha aqueles 60 itens do fim do livro, por favor. Com calma. Qualquer coisa, faça a reflexão de 5 horas, a técnica, baseada nos 60. Coloca os 60 assim, ó, para você fazer. Aquilo é que é o terrível, porque aquilo é coisa do transmentor, sabe? Tem o nosso amigo que falou, não, você, evoluciólogo, para fazer essa listagem, só pode ser um evoluciólogo. Não, foi o transmentor, isso aí é a ideia. Isso é o Abud que falou. Alô, agora, é justamente esse livro. Alô. Mas fala. Aparecido, aqui na página 23, na listagem aqui da caracterologia, você pode falar aqui do item 6 desse teste? 6.
realizar o teste da reeducação evolutiva com reflexão crítica da vida, intrafísica multidimensional. Esse é um teste da reeducação evolutiva que tem nos 700 experimentos. Eu até trouxe esse teste aqui. Esse teste ele é muito interessante, porque este foi o primeiro teste que eu fiz, assim que eu fiquei conhecendo a Conscienciologia. Eu fiz 2 testes em especial. Eu abri aquele livro, né, que é o livro 700 Experimentos, ele é grande, né? Na hora que eu olhei, falei assim, lê esse livro, você começa por aí, né? Depois você vê Projeciologia, Homo sapiens urbanizados, são vários. Mas eu peguei, nessa época, peguei o teste da reeducação evolutiva. E li esse teste e marquei alguns pontos que eu queria trabalhar. E nesses pontos eu percebi, se eu estava achando que essa questão de autopesquisa era difícil, fazendo um teste só já era motivo de um questionamento, né? Agora, vários testes, né? Olhando o livro como um todo. Então, esse teste que trouxe uma reflexão para me analisar como que eu estava fazendo a questão da leitura, né? Como que eu estava trabalhando, qual era a qualidade da leitura que eu fazia, quais eram os livros que eu tinha. Então, a partir desses questionamentos, eu comecei a movimentar um pouco e mudar o posicionamento com relação a essas posturas. E vejo que é um teste rico, cabe em uma página, mas ele dá dá trabalho para responder essas questões e fazer esse tipo de apontamento. Você tem aí o número da página, o número do experimento? É 584. Página 584. Para pegar. Alô? E Parecida. uma outra, só mais uma pergunta aqui. Na página 22, na antagonismologia, você pode falar do segundo antagonismo e exemplificar? Página 22, o antagonismo, solidariedade benéfica e solidariedade maligna. Essa solidariedade benéfica, se você é solidário, você procura fazer o melhor possível, né? Trazer o bem mesmo, o bem para a pessoa. E essa questão da solidariedade maligna é um verbete do professor Valdo, que ele fala dessa questão de a gente saber ajudar as pessoas, como ajudar e qual a forma, qual que é a intenção. Porque às vezes você ajuda, mas não coloca a melhor intenção naquele momento. E acaba, ao invés de ajudar, acaba prejudicando. Então é um verbete e que eu achei muito oportuno na época. E tem tudo a ver com esse tema que nós estamos trabalhando. Parecida. Permita uma sugestão aqui da teorologia, acrescentar a teoria do descrescimento. Não sei se vocês conhecem a teoria. Eu fui apresentado ela semana passada e, examinando aí uns itens da fatologia, você encaminha muitos deles dentro dessa teoria, como o esgotamento dos recursos não renováveis, a responsabilidade por conservação dos ecossistemas. Vários desses itens são da teoria do descrescimento. Descrescimento, né? Ok. É uma teoria adotada por alguns cientistas, um francês e outro eslavo. Certo? Neste caso, o senhor está sugerindo que faça a inserção dessa teoria. Isso, se for interesse. Então, ok, nós vamos estudar, né? Verificar essa possibilidade. A deusa Minerva. Tem muito a ver. Duas coisas aqui, não sei se foram vistas. A questão do hominologia. Ali está o Homo sapiens prioritáceos. Será que não é prioritários? Tá.
Fala a página, por favor. Na 22, hominologia, o quinto elemento do homo, prioritários, não sei se é prioritários ou prioritáceos, não sei se... Tá, vamos verificar. É prioritário. E na atributologia, na página inicial, está faltando a crase na questão da organização ambiental cosmoética. Qual página, por favor? Na página 20, na atributologia. Predomínio das faculdades mentais, notadamente da reeducação quanto à organização ambiental. Nós já notamos. Tem alguns errinhos aí que já foram revistos, né? Tá, mas eu agradeço, sim. Muito obrigada. Cida? Sim. Na página 20, patologia, no finalzinho da segunda linha. O estudo da biodiversidade em revolução. Então, você pode comentar? A questão é o seguinte: no Brasil nós temos uma riqueza na biodiversidade, né? Então nós temos muitos animais, muitas plantas, e é uma mudança constante na questão aí da evolução, do crescimento da vida nesse sentido. Então, tem alguns estudos feitos, né, realizados. Então, quando eu coloquei o estudo da biodiversidade em evolução, é que eu estava até no holociclo fazendo o fichamento e estava procurando um assunto relacionado, uma época que eu estava fazendo trabalho para educação especial, com relação à dislexia. Aí, vários recortes de jornal caíam, eu pegava assim, meio que sem querer, né, esses recortes. E quando em alguns casos, eu verifiquei 3 nessa condição. Na hora que eu virava a folha, estava escrito, tinha informação a respeito da biodiversidade. E falando sobre os estudos da evolução, que cada vez mais por dia, tinha estatística, né, de por dia, por semana, por mês, o quanto que os cientistas, né, pessoas que estavam estudando o assunto, colocavam que surgiam novas espécies ou acabavam com novas espécies. Então, estava acontecendo crescendo. Eu prestei atenção, falei, interessante, isso aí vale a pena pegar essa informação e acrescentar no verbete. Que agora, recentemente, eu não cheguei a fazer esse trabalho dessa estatística, mas na época era um número considerável, que os recortes que eu estava pegando eram de 2006, 2007, mais ou menos. Inclusive especialmente em uma matéria, estava falando de uma espécie de macaco, era uma espécie nova que eles tinham descoberto. Eu achei interessante falar a respeito da evolução. Só uma questãozinha, talvez. Seria em revolução ou em evolução? O estudo da biodiversidade em evolução. Evolução, né? Tá. Tenho como empreendimento evolutivo a proteção de áreas florestais, notadamente aquelas que contenham nascentes de água de boa qualidade. Outra preocupação constante é o manejo do lixo, principalmente nos lixões das grandes cidades. Poderia citar algum exemplo de sucesso de empreendimento evolutivo empresarial nessas áreas? Por exemplo, Porto Alegre, eu verifiquei uma matéria que depois até saiu nas mídias televisivas aí, saiu até recentemente também. Tem um estudo que eles verificaram que a cidade estava, é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul,
ela estava realmente muito suja. Então, a proposta da comunidade era a comunidade mexer para melhorar aquele ambiente, porque estava insuportável, tinha muitos bichos. Então, estava gerando problema para as pessoas. Então, eles se organizaram, o movimento comunitário nesse sentido, eles se organizaram e apresentaram uma proposta para a prefeitura. E aí, o que a prefeitura fez? Fez o estudo, né? Esse estudo foi aprovado, eles colocaram os latões grandes nas ruas, né? Por exemplo. Então, as pessoas colocavam os lixos lá dentro. Mas o que acontecia? Foi um sucesso, a cidade ficava limpa e melhorou significativamente. Mas acontecia, às vezes, à noite, alguma pessoa, né, alguma pessoa não muito bem intencionada, e aí destruía aquele latão, queimavam, né? Então, acontecia esse tipo de coisa. Mas o que eles faziam? Eles faziam a reposição daquele ambiente, daquela lata, no caso, destruída. Mas não era uma lata de lixo pequenininha, não. Era uma lata de lixo grande. Então, assim, a cidade ficava limpa. Mas o que acontece? Volta aí a questão da reeducação e da conscientização das pessoas, né? Principalmente até os mais velhos, porque os mais velhos dão mau exemplo nesse sentido. As pessoas estavam envolvidas, fazendo atividade, era um sucesso e alguém ia lá e destruía. Se bobeasse, o pessoal, não vou fazer mais nada não, porque estou gastando tempo e não está trazendo, vem as outras pessoas e acabam com o projeto. Mas isso aí era reposto e a prefeitura bancava. E era um sucesso. Nesta semana, enviei e-mail falando de uma possível projeção consciente que ocorreu comigo. O senhor disse que eu era burraldo por querer ficar na outra dimensão. De fato, fui um burro mesmo, ou talvez muito inexperiente. Gostaria de conhecer melhor a Conscienciologia. Tem interesse em implantar um núcleo de extensão aqui em Piracicaba, São Paulo. Seria isso possível? Olha, o problema é você se dirigir ao Instituto, ela vai dar as coordenadas, olha lá. Eu vou te dar o endereço do IPC São Paulo, o telefone, né, que é 011 3287 9705. Então, 11 3287 9705. E tem aqui o IPC Foz do Iguaçu, que é a sede, né? Que é 45 2102 1448. Tem 30 28 02 82. Então tem esses telefones. Qualquer coisa você entra também no site no iipc@iipc.org, quer dizer, você manda um e-mail, ou no site www.iipc.org. Quanto ao assunto em questão, por ter pós-graduação em fitoterapia, como vocês veem a questão quanto à preservação e educação dos jovens nesse tema? Fitoterapia. Fitoterapia. É interessante trabalhar esse assunto, porque as crianças, as pessoas, normalmente, ela tem muito interesse em trabalhar com as plantas, né, no caso. E quando fala de jovens e até mesmo as pessoas mais, os outros alunos, né, eles assumem eles vestem a camisa quando essa atividade é colocada em ambiente escolar, quando trabalha com esse tipo de atividade. Então, fazendo a proposta, trabalhando exatamente de forma a envolver várias pessoas ou vários grupos, traz um resultado muito bom. E existe uma satisfação muito grande quando tem que tirar o aluno da sala de aula para fazer esse tipo de trabalho, para entrar em contato com a natureza, para fazer essa troca fitoterápica aí, nesse sentido. O CEEC teria algum contato com a Secretaria de Educação de Foz, no sentido de sugerir
a reimplantação da matéria moral e cívica nas escolas? Não seria um bom exemplo, um bom começo? Quem é aqui que trabalha lá, que tem mais contato hoje? Tem alguém aqui? Quem é a turma? Eu acho que é a Tânia. A Tânia é boa. A Tânia é ótima. Você é a nossa chefe. Hein? A Tânia. Eu até estudo com a disciplina moral e cívica. A disciplina de moral e cívica. Para o ensino fundamental, estudo de problemas brasileiros no ensino superior foi uma lei da ditadura. Então, moral e cívica eu acho complicado o nome, o título. O título está envelhecido. Talvez educação para o ambiente, educação para consciência efetiva, mas moral e cívica, estudo de problema brasileiro, eu voto contra. E eu não seria nunca um ativante. Você é a nossa parlamentar. Professor Valdo, eles estão colocando mais dentro das ciências naturais mesmo, essa orientação, não falando, não é moral e cívica, mas assim, procurando conscientizar as pessoas com relação... Sim. Mas é dentro de ciências naturais. Uma coisa boa que eu acho que devia te colocar aí era uma matéria chamada incorruptibilidade. Essa eu acho das mais sérias que tem. Se fosse colocar, essa era a que eu ia bater por ela. Que é uma vergonha isso aí. Agora, para você, a verbetógrafa. Embora vivamos no planeta Água, a escassez é crescente. Guerras já foram travadas por fontes de água potável e ela não é formada. E é a mesma que os dinossauros bebiam há milhões de anos. Qual a sua opinião sobre a tributação crescente sobre esse bem de consumo como forma de coibir os desperdícios, já que é tão difícil educar o povo de modo geral? Aí, no caso, tributação, estou querendo colocar para cobrar... Eu acho difícil, porque é só furar a terra que a gente acha... Isso. E a melhor forma é a pessoa conscientizar de não desperdiçar. Porque a água tem muito, ela está acabando sim, ela está diminuindo, né? A gente verifica que, por exemplo, eu nasci num local que tinha uma cachoeira de frente para casa, por exemplo. Na época, eu também era pequena, mas achava a cachoeira imensa de água, muita água mesmo, era uma imensidão. Agora, eu vou lá, a última vez que eu fui, a cachoeira tem filete de água, ou seja, em menos de 30 anos acabou aquela água. Eu posso fazer um poço artesiano debaixo da minha cama e ninguém vai ver. Tranquilo. É só mesmo procurar gastar o mínimo possível e de forma consciente mesmo, não ficar desperdiçando. Às vezes a pessoa, lá no interior, né, as pessoas lavam muito calçada, desperdiçam, deixam lá a mangueira aberta. Então isso aí é em termos de conscientização. Qual é a causa real dos arrepios? Olha, arrepio é um processo de quase sempre alteração da temperatura do corpo. A temperatura ela é mantida pela circulação sanguínea. Agora, isso tem relação com o sistema neurovegetativo, o sistema nervoso secundário. Então, quando uma coisa influi na outra, também a pessoa arrepia. Arrepia, às vezes, por um processo nervoso, neurológico, etc. Agora, existe uma terceira condição ainda, que é o processo extrafísico. Um banho de energia do amparador positivo pode dar um arrepio enorme na pessoa. Agora, para a verbetógrafa. Em trinomiologia, página 22, terceira linha. Gostaria que aprofundasse o trinômio empenho, coragem, criatividade. Trinomiologia, empenho, coragem. É o último? Terceira linha, página 22. O trinômio... Empenho, coragem, criatividade. Está difícil de encontrar. Tá. O empenho, coragem e criatividade. Ok.
Eu até pensei muito, quando eu fui colocar esse trinômio, eu lembrei da questão que eu gosto muito da motivação, trabalho e lazer, desse trinômio. Mas eu falei assim, mas eu quero utilizar de maneira diferente. E como, para fazer, se tratando de educação ambiental, é necessário que se tenha um empenho, né? Utilizar de mais energia, renovar as forças para trazer novos resultados. Então, eu pensei muito nessa questão de colocar o empenho e a coragem para enfrentar diversos tipos de situações. Porque quando a gente vai desenvolver algum projeto que diz respeito à educação e que envolve o ambiente, envolve as pessoas nesse sentido, é necessário dobrar aí em termos de coragem, né? Porque senão desiste no meio do caminho, para por aí. Nós temos aí exemplo de vários, está sempre saindo nas mídias aí, exemplo de pessoas que começaram a desenvolver algum tipo de trabalho, construir escolas, enfim, desenvolver algum tipo de projeto e que interrompeu. Ou seja, acabou com a coragem, desviou do caminho aí. E é necessário ter criatividade, porque implica em ter paciência para desenvolver, para chegar, levar esse projeto até o final, para tirar do papel e transformar em realidade. Então, eu pensei nesse sentido, que é um trinômio que traz um resultado melhor quando bem trabalhado, quando administrado nesse sentido. E a criatividade, quando se trata de crianças, né, dos jovens, eles estão aí cheios de energia e cheios de criatividade, mas a questão é canalizar para o caminho correto. Maniologia, página 22, segunda linha. O que seria amorismomania? Amorismo é a questão do muro, né? De você ficar indeciso sem saber por onde vai. Eu acho que eu vou fazer isso, ou estou indeciso, estou pensando em fazer aquilo, mas não determina, não coloca um posicionamento. É a questão de sair do muro, né? Porque às vezes você fica no meio do caminho e não decide para onde que vai. E outra coisa, tem aquela pessoa que faz isso de caso pensado, é consciente, antiga, profissional do assunto do murismo. É que aí não compromete. Então, murista, existe o profissional. Ele é sempre murista, está sempre querendo fazer média com todo mundo. E nunca decide nada, nunca define nada. Não compromete, não tem gente autoconsciente disso mesmo. Esse é que é o mais sério. Agora, ciclologia, página 21, quarta linha. Poderia aprofundar o ciclo evolutivo, energético, interassistencial, EV, TENEPS ou FIEX, pessoal? Aí, no caso, vamos lá desde o início, né? O ciclo evolutivo, energético, interassistencial. Procurar trabalhar com relação à evolução, procurar envolver as consciências nesse sentido de maneira proativa, evolutiva. A energética é trabalhar com a energia de maneira tranquila, mas com segurança, nesse sentido. Ter um posicionamento energético, no caso. E interassistencial, trabalhar com a assistência, fazer o que é melhor naquele momento. Verificar a quem vai assistir, né, qual é a intenção. E a questão do EV, TENEPS ou FIEX, pessoal, trabalhar, aí envolve a energia, né, o estado vibracional, aí exige uma técnica, tem muitos cursos dentro da Conscienciologia, muitos laboratórios que ajudam e orientam como trabalhar o estado vibracional. A TENEPS é a tarefa assistencial diária, que você tem até o livro, né, o manual da TENEPS, que se tiver mais interesse pode ler esse livro. Ele está disponibilizado inclusive pela Editares, né? Então a pessoa pode procurar ler e se orientar melhor com relação a essa técnica. É a técnica de se organizar, fazer
empenhar nesse projeto de fazer uma assistência sem saber a quem. Então, é uma assistência amparada e que a pessoa precisa organizar para fazer essa técnica, essa tarefa diária, no caso. Aí você disponibiliza 1 hora diária do seu dia e fica com o restante do dia, né, disponível, as 23 horas aí disponível para fazer o trabalho que precisa ser feito. Mas aquela 1 hora é necessário que seja marcada no horário certinho para se fazer esse trabalho interassistencial. E a OFIEX pessoal, à medida que a pessoa trabalha com a TENEPS, se chega num nível de desenvolvimento, que ela vai formando, né, que essa oficina extrafísica pessoal. Mas aí é um longo prazo, né? Então, eu ainda não tenho, assim, na prática, tanta informação com relação ao FIEX. Mas eu lembro de uma experiência de projetiva que eu acessei um FIEX de uma outra consciência numa situação específica assistencial no momento que precisava. Que estava acontecendo aí alguns movimentos que envolviam o ambiente, né? Tragédia ambiental, né? Digamos. Na tragédia, realmente era um fato bem complicado na época. E veio uma devastação aí, muitas pessoas dessomaram, enfim, então houve um certo tipo de assistência. E eu lembro dessa participação. Mas é uma pesquisa ainda que estou fazendo, talvez o professor Valdo pudesse falar mais sobre a oficina. Não, você falou tudo bem aí, está tudo ok. O problema é ficar firme na TENEPS para chegar lá. Ok, Cida, Marilza, parabéns aí pelo seu verbete, viu? Obrigada. E é o seguinte, eu não entendo muito sobre esse movimento, né, em prol dos planetas. Uma coisa que eu comecei a questionar é que as pessoas falam muito sobre a água, sobre as árvores, e sobrevoando Belo Horizonte, eu vi o que estão fazendo em termos de mineração. Uhum. E aqui você coloca o esgotamento dos recursos não renováveis. Isso, qual página? Por favor. Na 21, na quinta linha, na fatologia, na quinta linha de baixo para cima. Uhum. Dos bens materiais, né? Os recursos não renováveis, o esgotamento dos recursos não renováveis. Ok. Você já leu alguma coisa sobre o impacto das mineradoras no meio ambiente, para o planeta, de uma forma geral? Sim. Aí você falando com relação a essa Belo Horizonte, realmente quando a gente viaja de avião, né, e sobrevoa a cidade, você vê que realmente a cidade está num buraco, né? O estado quase todo, né? E outros estados também que sofrem com a mineração de outros produtos. Tem muito disso. E esse impacto ele é visível no ecossistema. No ecossistema. Então, a questão de trabalhar essa condição de como repor esse recurso, se é possível repor ou não, porque você vê que acaba envolvido em uma cratera, né? Eu vejo assim, eu falei assim, gente, as árvores a gente planta de novo, né? Uhum. A água estão tomando providência. E as montanhas e os morros? O símbolo de Belo Horizonte, que é a Serra do Curral, ela é toda oca por baixo, por causa ela pertence a uma mineradora mais antiga de lá, da época do Império, né? Ela é toda oca por baixo, a própria Serra do Curral. A impressão que se tem que se ver um vento mais forte vai derrubar com aquela parte, né, que existe. Mas é impressionante. Está proibido construir ali. Enquanto eu estava lá dentro e não saí, eu não tinha essa visão de conjunto, né? Mas depois que
que eu vi, tanto fisicamente ou extrafisicamente, realmente é impressionante. Tem que pensar mesmo a questão de uma forma aí de começar a revitalizar o planeta, é plantando árvore mesmo, cada um plantar a sua árvore, né, administrar, para ver se com o tempo já começa a repor essa questão. Tá bom, obrigada. Alô? Cida? Sim. Aqui no B, aqui em cima. Pode falar. Eu queria falar sobre os medicamentos, né, esses que a gente utiliza, e muitas vezes a gente tem restos de medicamentos vencidos em casa. Eu vim recentemente lá de Natal e há um movimento lá do Conselho de Farmácia que está recolhendo e conscientizando, porque eu tive a oportunidade de voluntariar num asilo para idosos. Lá havia uma farmácia que recebia muitos medicamentos, né, doações das farmácias, e geralmente vinham os medicamentos perto já de vencer. Então, quando os medicamentos estavam vencidos, eles colocavam no sanitário e davam descarga. Quer dizer, um problema seríssimo, que lá estão fazendo essa educação, fazendo essas visitas. Aí eu queria perguntar, quem foi? Alguém tem assim, notícia, assim, sabe, se há algum movimento nesse sentido? Porque não só nos asilos, mas eu conheci várias pessoas que também, sem querer jogar o remédio, que também não é correto jogar no lixo comum, fazia essa coisa de jogar no sanitário. E lá eles estão até recolhendo, tem pontos agora de coleta, né, permanente de medicamentos vencidos para incinerar. Aí eu gostaria, sim, se alguém faz algum movimento, se seria possível, sei lá, começar alguma coisa assim, nesse sentido de educar as pessoas para não jogar o lixo, o medicamento no sanitário, para não contaminar a água, né, contamina tudo. E acontece também de muitas pessoas que, falando aí no lixão, tem muitas pessoas que utilizam, que pegam as coisas no lixo, pegam desses remédios e tomam. E o que acontece? A pessoa pode gerar problemas sérios de saúde com relação a isso. Aí volta a questão da educação, né? Das pessoas procurarem informação no local onde moram, qual é a melhor forma, como se proceder, pedir informação com relação a... Tem muitas orientações, né, nas farmácias, no órgão público local, e qual é a melhor forma de comportar nesse sentido. E cada pessoa, assim que a pessoa verificar que o remédio está com a data de validade próxima, procurar também não doar, porque muitas pessoas recebem e acham que esse período, né, que existe ainda um período, a data de validade, até acabar mesmo, até comprometer a saúde daquele remédio, ou a vida útil daquele remédio. Mas assim, o conselho é que oriente para que as pessoas não ingiram esse tipo de remédio, mesmo próximo da data de validade, e juntar o máximo possível e queimar, incinerar. Por exemplo, estou citando o exemplo de Patinga porque é um exemplo mais próximo, que eu sou de lá, então isso acontece. Acontece muitas vezes da Usiminas disponibilizar um horário durante a semana ou durante um mês para fazer fazer incineração, às vezes, de remédio ou de algum outro tipo de droga. A população vai juntando, gera um número grande, né, de material, então eles destroem para que as pessoas não consomem, né, esse tipo de medicamento, enfim. A orientação é mesmo ficar atenta e procurar os órgãos responsáveis locais. Obrigada. Aparecida, aqui no B, na página 22, você poderia aprofundar esse primeiro trinômio? Cognição ambiental, domínio ambiental, segurança ambiental? A questão do ambiente é o local em que você está, né, que você atua, que você vive, enfim. A cognição é a questão do conhecimento, né? Qual que é o conhecimento que eu tenho com relação a esse ambiente? E como que eu posso fazer para trazer novas informações,
e para atuar naquele ambiente. O domínio, qual que é a forma que eu estou dominando, né? Eu estou utilizando isso. O tema aqui do verbete, a orientação a proposta é uma forma educacional, né? Uma forma positiva, mas do jeito que acontece, que está acontecendo, que as pessoas estão se envolvendo, às vezes acaba trazendo resposta negativa aí para o ambiente. E a outra questão é a segurança, né? O que nós falamos agora, citamos exemplo com relação à segurança com relação aos remédios, por exemplo. Essa é uma forma de segurança para a gente prestar atenção. Como que eu estou atuando e qual é a segurança que está envolvendo aí, como que está envolvendo as outras pessoas em um ambiente. Como que eu estou lidando com isso? Então, todo esse posicionamento de conhecimento, de segurança, tem a ver com esse trinômio, e que envolve um ambiente, seja local, seja da cidade, seja do país, ou nós estamos falando aí em forma planetária, então a gente pode expandir. Qual que é a segurança, o conhecimento, e como que eu estou atuando nesse sentido? Cada um está atuando, né? A verbetógrafa e aos médicos de plantão. No caso de reciclagem, acredito que devem ser considerados 4 os tipos materiais: plástico, papel, vidro e metal. Foi citado como 5º material perigoso, como pilhas. Sim, eu cito e nós usamos isso aqui e tem que ser junto. Porque tudo, para mim, tudo é descarte. Para vocês não é não? Tudo é descarte, besteira é essa. Agora, lá tem que separar, colocar cor diferente, explicar o que é, do jeito que é feito aqui, ó. Aí é feito assim. Veja esse tipo sendo material de descarte e não de reciclagem. Vocês concordam? Sim, mas daí? Todos nós estamos descartando o negócio, não interessa, bolas. Para nós não interessa. A gente tem que educar o povo. Se nós dificultarmos isso, como é que faz? Tem que colocar tudo junto para a pessoa ver onde é que é, porque senão não vai. Eu vejo a dificuldade da turma que vem aqui para o nosso hotelzinho que está aí. É uma dificuldade para o povo colocar as coisas. Eu sei porque as pilhas que eu uso, eu tenho que andar com ela para colocar até lá. Agora, se não vai pôr tudo junto, como é que você vai saber? E a pilha, né? Gostaria da opinião do professor, da verbetógrafa e dos médicos presentes sobre o descarte de medicamento vencido. Pois é, também é o tal negócio, tem que arranjar um lugar junto e explicar o que é. Há perigo de contaminação ao meio ambiente? Sim, muitos casos tem. Há algum programa de coleta desse tipo de material? Sim, às vezes é necessário. Agora, aqui, por exemplo, eles vão ter, a hora que tiver o hotel, vai ter que ter isso tudo. O problema todo, gente, é legenda. Colocar legenda e explicar bem. O povo, às vezes, não gosta de escrever nesses lugares. Precisa escrever, pôr legenda, explicar bem. Agora, ó, por favor, fala que você que é a técnica. Eu estou entrando aqui na minha condição de médico da história. Aprendendo. E residente. A questão do lixo é uma questão assim simples, mas aparentemente, porque ela acaba trazendo uma complicação séria aí para a sociedade. O interessante é pegar o que pode ser do enxuto, né, e o que é molhado, por exemplo. Aí no caso da pilha, ela, assim que ela começa a degradar, ela solta aquele líquido. Então ela tem que ser colocada separadamente e considerada, aí ao meu ver, que ela é possível, ela acaba molhando, né, nesse sentido. Então, aí os outros lixos plásticos, colocar separadamente mesmo, porque depois fica mais fácil para as outras pessoas recolherem e reaproveitarem esse material. Todos aceitam que o consumo de peixes e de frutos do mar é saudável. No entanto, tem diminuído o consumo de tais alimentos devido à poluição dos oceanos. Jogam de tudo nos oceanos, e no Oceano Pacífico existe uma ilha de lixo acumulada num ponto de confluência das correntes marítimas. Qual é o prognóstico da verbetógrafa sobre o consumo de peixes no futuro? Seria ideal cultivá-los em cativeiro para aproveitar os benefícios desse alimento sem estar exposto à contaminação dos mesmos?
Eu queria lembrar que aqui nós não temos mar, mas nós temos rios. O rio também tem peixe. Peixe de água doce, né? Aí a melhor forma é realmente, se a pessoa tiver condições de ter aí um aquário, né, e criar os peixes, ou pelo menos saber de onde que está vindo, saber a origem é melhor. Mas assim, peixe, a gente, pelo menos eu procuro alimentar mais de peixe do que de carne vermelha, né? Pelo menos diminuir consideravelmente, mas os peixes maiores, são mais comprometidos, porque corre risco de estar contaminado mesmo. Nós vamos agora fazer. Boa tarde, pessoal. Pedimos a todos que desliguem, por favor, os celulares e a gentileza de não teclarem o computador na hora da mega euforização. Muito obrigada.
Então, como é que foi aí, Luiz? Me senti muito bem, bastante energia. Não tem nada a reclamar. Está sentindo bem agora? Agora estou bem. Tá. Hoje é coisa séria, porque ele foi sorteado, né? Coisa séria. Estão mexendo com você aí, com as suas energias. Né? Viva as pernas. E hoje, eu vim hoje meio na marra para cá. Ah, é? Que eu estava com muito sono, então, mas eu vou. Mas você está sentindo bem agora? Também, então, tranquilo. Tá, e você, como é que foi? Nossa moça. Foi muito bem, eu estava bem eufórica no início. Aí eu pensei que eu não ia te deu euforia, mas aí no início parecia que eu ia levantar. E depois de uma acalmada muito séria, assim, um padrão diferente, e agora está tudo bem. Está bem agora? Tudo bem. E você, como é que foi? Eu senti como se eu estivesse me mexendo, mas bem sutil. Mas eu estava parada. Mas você está sentindo bem agora? Tô. Tá bem? Tô sim. Então tá. O ambiente estava bom. O campo foi fácil de montar aí com vocês. Você dá muita energia. Né? Tá cheia. E o Luiz é veterano. Sabe? Esse aí é especialista. Ele é bom, tudo tranquilo, assentado. Isso é positivo. Sabe? Muitas graças. Valeu.
Então, como é que foi? Foi assim interessante, porque no início, até acalmar, estava assim um batimento cardíaco muito forte, que não era meu em termos assim do meu, era a própria energia que trabalhou muito essa região toda, entende? Aí depois foi acalmando e eu comecei a perceber toda a energia de baixo para cima, assim, começou a esfriar bastante. E mais no final, parece assim que eu levei um banho de cima a baixo, energético, né? E assim, muita mioclonias nos olhos eu estava. Então assim, achei que estava... Eu queria permanecer nesse campo assim o tempo todo. Pois é, não. O problema é você permanecer, o seu campo. É isso, eu confio em você. Ok. Confio. Guido, então como é que fomos? Eu senti os mesmos batimentos cardíacos, né? E as mãos balonadas, né? Né? Você está sentindo bem agora? Estou. No início meio sonolento. Depois mudou. Ficou bom. Excelente. Mexeu com você? Mexeu. Tá bom. E agora, Reinalda, como é que foi lá? No início eu girava uma placa e eu tentei ler, de repente ela parou em merecimento. Eu comecei a sentir assim uma flutuando e um pulsar de todos os chakras, assim, eu sentia um pulsar e recebi um banho de energia muito forte nesse lado. Sim. Foi muito... Você está passando bem agora? Está tudo bem? Eu estou ótima. Então está ótimo. E eu sabia que eu vim aqui hoje, porque antes de sair, porque andei muito, eu disse, vou trocar de roupa. Mas você cantou a ela sobre isso antes? Nada. Vou trocar de roupa. Quer dizer que foi tudo porque hoje eu vou para a euforização. Aí eu cheguei, depois eu falei para o Guido, eu disse, será que nós não vamos hoje ser sorteados? Nós não sabíamos de nada. Foi. Agora Só o assunto é o de vocês. É o assunto deles. Eu quando sentei, eu pensei assim, mas só passou pela minha cabeça, se eu for sorteada, eu vou convidá-los dois. Eu sentei fica lá. de acordo com o ambiente. Então, e aí eu disse, poxa, olha que interessante. Mas sabe, a energia da Reinalda é muito forte, ela deve ter envolvido você. O problema é a Reinalda. Ela me chamou muita atenção, porque primeiro eu não conhecia, ela estava com um chapéu diferente. Eu disse, é a Miracilde. E foi isso, e até olhei. A Supercilde. Não é a Veracilde. Foi muito bom. Sou muito agradecida. Merecimento. Agora, professor Valdo, por que você falou assim, em termos de eu manter o meu campo? Explica um pouquinho mais isso. Não, é porque por favor. Pessoa aqui, ela sente o campo como é que é. Se ela não está acostumada com o campo do jeito que está e ela sentiu bem, ela tem que conservar essa condição harmoniosa dentro de si quando sair daqui. É isso. Porque o problema todo é interno, é da pessoa, ela que tem que fazer uma forcinha, né? Agora, vocês não, vocês estão ótimos, é gente boa. Vocês estão tudo trabalhando demais aí. Viva a natureza. É isso? Obrigado, viu, gente? Valeu. Vocês aqui. Tá certo? Aparecida, aqui em cima no ar. Na página 23, quando você na caracterologia, o número 6 da coerência, fala um pouco. 6, coerência. Tá. Eu já falou? Não, mas tudo bem. Evolutiva? É porque nos 700 experimentos tem um teste da reeducação evolutiva. Então, foi um dos primeiros testes que eu fiz quando eu acessei a Conscienciologia. Eu achei oportuno citá-lo. E faz parte do tema, né? Tem tudo a ver com o tema, então eu coloquei como referência. E qual é assim a característica? Como é que é? Bom, então vou colocar aqui só um exemplo. Por favor. Esse da tarde de chuva.
Porque na realidade foram 2 testes. Era um teste da técnica do aproveitamento de uma tarde chuvosa, só que eu inseri, mas no final, nas mudanças aí do verbete, eu acabei, por um motivo qualquer, ele acabou ficando fora no escrito, mas ele está dentro do conteúdo. E o outro é o teste da reeducação evolutiva, que eu destaquei alguns pontos importantes aí no meu caso, né? Assim que eu li, que eu coloquei o olho na folha, essa questão da mental somática, né? A condição manual de base muscular, soma, cérebro e psicomotricidade. E a condição mental ou neuronal, soma, cérebro e mental somática. Então, como na época eu não entendia muito a respeito do assunto, eu procurei ler mais a respeito. Essa foi uma condição que chamou bastante atenção. A teática também, a consciência teórica exclusivamente e a teática ou teórico-prática, né? Como que a consciência está comportando, qual que é o meu posicionamento, como que eu estou comportando aí no dia a dia com as outras pessoas, com relação à teoria e à prática. Alguns outros pontos também. Com relação a artefatos aí, os livros, os artefatos do saber, principalmente os da Conscienciologia. Se eu tenho vários livros, tenho acesso a vários livros, mesmo que eu não tenha comprado, eu tenho como acessar esses livros. O que eu estou fazendo? Eu estou estudando ou não? Qual é a utilidade e a aplicabilidade desse livro aí, dos conhecimentos, né, no dia a dia? Isso aí chamou a atenção. Com relação à racionalidade, à lógica, à coerência no texto desse livro. Porque muitas vezes a gente adquire outros livros, a gente verifica que não tem conteúdo praticamente nenhum. Se você espremeu, se você verificar, exatamente aplicou, a ideia a aplicação também, né? Então, agora com relação aos livros da Conscienciologia, eles são ricos e têm uma coerência. Agora resta saber o que eu estou fazendo, né, com todo esse aporte, com todo esse conhecimento. Foram alguns pontos aí. É uma página, aparentemente, né, tranquila, mas na hora que volta para a gente o questionamento, aí dá para pensar um pouco. Tá ok, muito obrigada. Okay. Obrigada. É mais um questionamento do que uma pergunta. No item 13 da caracteriologia, fala aí na questão do amparo e proteção às gerações futuras. Isso aí foi visto, não sei se conhece a teoria da sustentabilidade, até o professor Juarez Freitas, tanto na palestra que ele deu aqui no evento, como no livro ele fala na questão de não só amparar os nascituros que estão para nascer, mas pensar nas gerações futuras. Então, geralmente você pensou nisso, foi em cima do lance, né? Esse item. Pode, por favor, repetir a pergunta, porque está um pouco baixo. Não é pergunta, só que você foi em cima do lance, nesse caso, de colocar aqui encaminhamento às futuras gerações. Sim. Porque o professor Juarez Freitas, que é um dos técnicos da sustentabilidade, ele afirma que não se deve se preocupar só com os que vão nascer, ou estão nascendo, mas com as gerações futuras. Isso toda a teoria da sustentabilidade se baseia, né? A premissa um dos princípios que ele relata no livro essa preocupação futura. Não, só destacar que isso foi em cima do... Não sei se você assistiu a palestra do professor Juarez e leu o livro. Pega o livro aqui tudo dentro do sim, eu assisti a palestra do professor, gostei muito, achei muito oportuna, ele coloca muito bem. Outro. E
E o livro dele, inclusive, tem até mais tempo, eu comprei desde que ele saiu, que procurei comprar, adquiri, li, só não li todo ainda não, porque eu estava envolvida com outras atividades, mas é um livro muito bom, que clareia mesmo, chama Sustentabilidade, Direito ao Futuro, e vale a pena adquirir, porque ele esclarece, coloca também essa condição de mudar, de ampliar o conceito, colocar a questão do mais espiritualista com relação aos conceitos aí, as premissas da sustentabilidade. Então, vale a pena adquirir, né, para quem não adquiriu ainda, e ele é um livro muito bom. É um dos livros com conteúdo, né, que a gente está precisando, realmente. E esse item, interassistência, proteger, amparar, acolher, orientar e encaminhar as gerações futuras, é o que se deve fazer quando estamos falando, né, a respeito de educação como um todo, a educação ambiental, que é o foco, e também com relação à reeducaciologia. Como está a minha educação, como eu me comporto e como que eu posso mudar isso, né? Como que eu posso reeducar. E quais são as possibilidades que eu tenho. Ou seja, a cada um verificar, fazer análise, né? Aí no caso é autorreflexiva, para direcionar da melhor forma possível, para trazer um retorno melhor para a próxima geração mesmo. E agora outra coisa, a gente pode pensar nas próximas gerações, mas não muito distante, mas é a próxima que já está chegando, que está aqui também. E se eu pensar como que eu quero encontrar o planeta quando eu ressomar, também eu estou pensando, aí eu tenho que pensar nessa condição também. Eu tenho que criar um ambiente melhor para que eu possa ressomar aí num local mais otimizado. Então, aí voltar para a gente também, né? A responsabilidade é toda nossa. Sim. Queria que você comentasse o item 15 da página 23. Item 15. Uhum. Mudança, né? Mudar hábitos e paradigmas em prol da transformação do holopensene planetário. Aí a questão da mudança de hábitos, verificar quais hábitos que a pessoa que está acostumada a... Qual a forma, né, que está acostumada a se comportar, quais são os hábitos, pequenos hábitos, principalmente pequenos hábitos, que a pessoa passa batido, despercebido, e não verifica, não analisa a repercussão daquela atitude ou daquele pensamento no contexto geral. Aí nós estamos falando aí do holopensene planetário, porque a gente pode falar que o planeta está doente, mas se ele está doente, por quê? Alguém fez alguma coisa com ele. Então, se a gente verificar estudos estatísticos, inclusive nessa revista Planeta, está falando aí, bem-vindo ao antropoceno, né? A era do planeta variado. Realmente, e uma proposta, um alerta aí a todos, né? Que a civilização pode ganhar até um cartão amarelo. Por quê? Porque o planeta já está comprometido. Aqui tem uma estatística, né, os cientistas são pessoas renomadas, aí a pessoa pode adquirir e ler mais detalhadamente. Aqui tem um percentual falando que as áreas da natureza indicam intocada, né, no planeta, correspondem a apenas 23%. E 75%, e a humanidade já remodelou mais de 75% da superfície do planeta. Ou seja, é muita coisa. Agora, como está remodelado como? Da melhor forma? Então, aí a gente analisa, verifica aí o resultado, né? Porque compromete todo o meio ambiente. É uma questão que envolve todo mundo. Querendo ou não, né? Envolve.
Então, se alguém quiser adquirir e ler detalhadamente essa reflexão, né, é interessante, na revista Planeta. Oi? É de agora. Então, essa colocação é que a partir de 2012 eles decidem o que fazer, porque a partir de 2012, porque está chegando, né? 2012 é daqui a 2 meses. Então é isso, é cada um fazer a reflexão e verificar, não é ficar com muita falácia, né? Mãos à obra, porque a hora é agora, né? É mudar ou mudar, como diz a Flávia, né? Cida, aqui no ar, tudo bem? Tudo jóia. Você podia, na página 22, falar um pouquinho do terceiro antagonismo? Terceiro antagonismo? Isso. Fale, por favor. O antagonismo educação ambiental. O poder. Poder destrutível. Isso. O que acontece? A educação, como que está acontecendo a educação desse ambiente? E qual que é o poder destrutivo? Como, dependendo da ação, pode destruir ou não. Agora, se está destruindo, como que deve fazer? Existe um antagonismo. A educação gera o quê? Bons hábitos. Mas se o professor não está qualificado, se os alunos não estão interessados, se as famílias também não estão dando tem muitas outras atividades, não estão dando muita importância. Não existe um envolvimento completo. O governo também não paga suficientemente o professor de repente ele tem que atuar em várias áreas. Então gera aí fica difícil a situação. A situação tende a comprometer mesmo. Então por isso que eu coloquei essa questão do antagonismo educação ambiental e o poder destrutivo. O poder está na mão das pessoas, né? São as pessoas que precisam de mudar. Vai caber a ela se ela vai destruir ou não, ou se ela vai recuperar, vai reeducar e mudar a situação. Entendi. O número 11 da caracterologia, da página 23, poderia encaminhar isso que você está dizendo, né? O número 11? 11, evolução. Evolução. Investir na evolução cosmoética das espécies. Puxar mesmo para um contexto geral e de maneira cosmoética, envolver o cosmo, verificar o retorno disso no cosmo. E que seja feito realmente o melhor para todos, mas para todos mesmo, e não só para pequenas camadas. Aparecida, parabéns e esperamos os próximos 20, né? Até o ano que vem. Tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 64 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 39 votos presenciais e 10 votos online. Os recados de hoje são da Neida sobre o fórum da TENEPS, a Eliane sobre o grupo Longevitar, a Reinalda sobre Evolucim, a Patrícia sobre a qualificação do ECP2 e a Rosa Nader sobre o programa Verbetografia. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui para lembrá-los que estamos a menos de um mês para o início do 7º Fórum da TENEPS e também 7º Encontro Internacional de Tenepsistas, que ocorre aqui no CAEC de 19 a 21. Então, para quem tem interesse em ser tenepsista ou já é praticante da técnica da TENEPS, não percam essa oportunidade. Então, eventos de final de ano, que contam com 3 conferências, 3 meses de debate, 8 mini-conferências e um workshop de bioenergias. E após este fórum, na sequência dele, nós teremos o curso com o professor Valdo, que será um evento gratuito, com os temas avançados em TENEPS. Então, para qualquer desses eventos, tanto o primeiro como o segundo, as pessoas devem realizar sua inscrição na recepção do CAEC. Então, para maiores informações,
contate meu telefone, 45 3525 2652. Participem, estão todos convidados. Boa tarde a todos. Esse é o último lembrete da confraternização da Longevitar. Nós vamos fazer um passeio, uma cidade vizinha aqui da Argentina, chamada Eldorado, dias 3 e 4 de abril. E nós só temos 3 vaguinhas. Então, quem tiver interessado, me procura, ou a Liliana, ou a Ivone Kubarenko aqui no CAEC. Dezembro, 3 e 4 de dezembro. Eu disse abril? Como vimos no verbete, todos nós temos que nos preocupar de uma forma muito especial na preservação e na educação ambiental. A Evolucim, considerando que estamos no Ano Internacional da Preservação da Mata, está promovendo uma oficina muito criativa e prazerosa, onde todos terão chance de contribuir de uma forma muito concreta para que nós possamos recuperar a palmeira Jussara, que é a Indulis, que é a palmeira açaí, cultivada daqui do Rio Grande do Sul até a Bahia. E essa oficina vai ser amanhã, após a tertúlia. Todos que interessados se dirijam em frente ao discernimento, onde nós entraremos na trilha, onde existe um local próprio para nós realizarmos o trabalho. Desde já eu agradeço e tenho certeza que muitos interessados onde comparecer. E quem tiver contato da criança, dentro aqui da comunidade conscienciológica, por favor, traga essas crianças. Não importa a idade, contanto que caminhe. Muito obrigada. Boa tarde. O nosso convite é para as pessoas que trabalham com o curso SCP-2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2. Nós realizaremos agora no dia 12, 13, 14 e 15 a 5ª qualificação das equipes de SCP-2. Vai ser um dia após a prova da Conscienciologia. Então, não esqueçam a data. Estão convidadas todas as pessoas envolvidas com o curso e também aquelas que trabalham em cursos de campo. E ainda a gente está abrindo oportunidade para as pessoas que se afinizam bastante com esse curso, gostariam de trabalhar nele e que atendam aos critérios de ser professor da Conscienciologia e tenepsista. Então, repetindo, vai acontecer no dia 12, 13 e 14, o SCP-2, no Hotel Rafaim da BR. 15 e 16, nós teremos o simpósio da qualificação, com apresentação de artigos e debates. Aguardamos vocês. Obrigada. Boa tarde. A Pré-IC da Vervetografia, em parceria com o CAEC, está organizando duas turmas do programa Vervetografia, que é o programa para que a pessoa consiga fazer o seu verbete pessoal e encaminhá-lo aí para a enciclopédia da Conscienciologia. Os dois programas, eles são em janeiro, do dia 9 a 12 de janeiro, que cai numa segunda, terça, quarta e quinta-feira, portanto, durante a semana. Essa data foi para propiciar as pessoas que estão de férias, né, no mês de janeiro, ou então aquelas pessoas que vêm de fora para os cursos de final de ano do CAEC e podem aproveitar, esticar mais um pouquinho e fazer o seu verbete pessoal. A outra data, o outro programa, vai ser em fevereiro, do dia 23 a 26 de fevereiro, após o carnaval, após o balanço existencial. Então, aquelas pessoas também que estão de fora, que vierem para Foz do Iguaçu fazer o balanço existencial, se quiserem permanecer até o domingo, né, porque vai cair numa quinta, sexta, sábado, domingo, pode vir fazer o seu verbete pessoal. Então, a gente está avisando com uma certa antecedência para vocês prepararem, planejarem aí a permanência de vocês até o programa Vervetografia e saírem aqui de Foz do Iguaçu com seu verbete pessoal pronto, ok? A gente aguarda qualquer informação para fazer suas inscrições lá na recepção do CAEC. Tá bom? Obrigada.
Para amanhã teremos o verbete Jovialidade sem idade. A especialidade é Temperamentologia. A autora, professora Lucy Lutfi. Obrigado pela sua presença e até amanhã.